Graça e paz, igreja, amém? Eita, tá meio fraco. Graça e paz, irmãos, amém? Amém, glória a Deus. Tá um pouquinho frio, vocês estão meio acanhados, né? Amém? Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Amém? Vocês estão felizes por estar aqui, poder louvarmos ao Senhor, amém? Como o AP bem disse, hoje temos como título, né? O Senhor é o Senhor da provisão. Perdão, Jesus é o Senhor da provisão. Você pode repetir isso mais uma vez? Jesus é o Senhor da provisão. Amém? E o texto sugerido para hoje é Lucas capítulo 5. Coloca para mim, por gentileza, a minha versão aqui é King James. Lucas capítulo 5, versículo 1, a gente vai ler até o 11. Diz assim Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles, e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo, e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda, e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande multidão de peixes, e as redes se rompiam. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele assim também estavam, diante do arrastão de peixes que eles tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu serás pescador de homens. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Feche seus olhos, curve a sua cabeça nesse momento. Pai, nós te adoramos nesta noite, Senhor. Nós louvamos, ó Deus, o teu nome pela tua presença que já está neste lugar. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma semana que o Senhor nos permite estar aqui, concluindo mais um dia de campanha, de oração, de busca com intencionalidade, com propósito, com objetivo. Nós te adoramos por isso nesta noite, Senhor. E a nossa oração neste momento é que o Senhor fale e não te cale. Que o Senhor permaneça neste lugar, que o Senhor fale através da minha vida. Toma a tua igreja nas tuas mãos, Pai, e nos dê a tua paz em nome de Jesus, amém? Nós começamos aqui desde o dia 1º de julho a campanha de oração ali de 21 dias online lá pelas redes sociais com o apóstolo aqui, como ele falou, às 7 da manhã. Começamos no dia 2 esse propósito de campanha todas as quintas-feiras, 7 quintas-feiras aqui, clamando, buscando ao Senhor com o propósito: Jesus ainda faz milagres. Cada quinta-feira nós temos um tema proposto sobre um milagre, sobre algo que Jesus ainda faz, porque nós cremos que o nosso Deus, ele não mudou, que nós até podemos mudar, que as circunstâncias, que o século, que o tempo, que as estações, que as leis, que tudo isso muda, mas o nosso Deus não mudou. As suas palavras não hão de passar. Aquilo que está escrito, que está determinado, que foi profetizado e falado pelo nosso Senhor que aconteceria, acontecerá, porque assim nós cremos. E como sugerido esse texto de Lucas,
ele vem trazendo para a gente alguns ensinamentos importantes sobre Jesus, sobre a provisão. O Senhor é o Deus da provisão sobre as nossas vidas. Nós vivemos num tempo, num período onde é extremamente comum que nós queiramos viver e experimentar a provisão de maneira rápida. Nós vivemos num tempo onde as redes sociais, onde as IAs da vida, onde todo o avanço da tecnologia, onde os séculos, onde tudo tem corroborado para que nós nos tornemos pessoas mais ansiosas. E com isso, nós queremos provisão, queremos uma resposta. Quem de nós aqui nunca usou um texto bíblico para tentar de alguma maneira colocar o Senhor contra a parede, dizendo assim: Senhor, a tua palavra diz que se eu orar, que se eu clamar, o Senhor me responderá, e eu quero, e eu preciso, e eu exijo, e eu busco, e eu oro, e nós queremos a resposta na hora. É ou não é verdade? Quantas vezes nós estamos diante de situações da nossa vida em que, humanamente falando, nós não vemos saída, e a nossa oração é: Senhor, eu preciso do teu haja. Senhor, eu quero o de repente do Senhor sobre a minha vida. E o de repente do Senhor que nós queremos enquanto seres humanos e pessoas é agora. Senhor, amanhã podia acontecer um de repente na minha vida, porque eu tenho uma conta aqui para pagar. É ou não é verdade? Senhor, podia acontecer um de repente assim, do milagre chegar. De repente chegou a minha vez. Porque tudo isso tem contribuído para que nós nos tornemos pessoas ansiosas, pessoas que querem resposta na hora. Mas a gente precisa entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O haja do Senhor não é o nosso haja. A vontade do Senhor não é a nossa vontade. O tempo de Deus, as estações do Senhor são determinadas sobre as nossas vidas. Mas a gente precisa começar a entender, a partir desse texto, que a provisão do Senhor, ela não começa com as suas mãos chegando sobre nós com a resposta. A provisão não começa quando nós vemos a resposta chegar, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, a resposta. Isso não é onde começa o milagre da provisão. A provisão começa quando a nossa vida se rende ao Senhor da provisão. É comum que nós queiramos e ansiemos pelas mãos do Senhor que curam, pelas mãos do Senhor que trazem a resposta. Quantos de nós não oramos e pedimos: Senhor, envie aquele mesmo anjo que vinha trazendo a resposta para o teu filho? Mas nós temos que entender que a provisão começa quando nós rendemos a nossa vida ao Senhor. Nós vivemos uma geração que busca as mãos de Deus, porque elas trazem a recompensa, porque elas trazem a vitória, porque ela traz a bênção. Mas nós não buscamos o coração do Senhor. Nós não buscamos nos render ao Senhor. Nós vivemos uma geração onde a nossa oração é feita por petições. A nossa oração é: Senhor, cura, Senhor, liberta a minha casa. Senhor, eu preciso de uma provisão, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Senhor, eu quero, Senhor, agora, Senhor, tem misericórdia, Senhor, isso. Mas nós nos esquecemos do coração do Senhor. Nós nos esquecemos de desfrutar da presença do Senhor. Jesus não está buscando pessoas desesperadas por bênçãos. Jesus está procurando discípulos dispostos a obedecer a sua palavra e a sua vontade. Nós nos tornamos pessoas imediatistas e desesperadas por uma resposta, por uma provisão, por uma vitória, por uma conquista. E o coração do Senhor tem ficado de lado. E a vontade do Senhor tem ficado de lado. Quem talvez aqui hoje
no seu momento de devocional ou no seu momento de oração, dobrou o seu joelho na sua casa e falou: Senhor, eu só quero adorar ao Senhor, eu só quero louvar o teu nome, eu só quero agradecer e bendizer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já fez, independente daquilo que vai acontecer amanhã ou daquilo que pode acontecer. Nossa oração hoje, no nosso devocional, pela manhã, quando saímos para trabalhar, ou em qualquer momento do dia, foi uma oração de: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, cuida do meu filho, cuida da minha casa, cuida da minha família. Deus nos chama a entregar aquilo que nós temos. Vamos olhar para o texto, capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, apertando a multidão, a multidão para ouvir a palavra de Deus, e ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido e estavam lavando as suas redes. O versículo 3 diz: e ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. A história vem narrando o momento em que Jesus vinha pregando a palavra dele, fazendo os seus ensinamentos, contando suas parábolas, curando as pessoas, e a multidão começou a ficar tão grande, tão grande, tão grande, que ele já não conseguia falar a todos. Então ele avista ali um barquinho: tem um barco ali, peraí, mas os pescadores não estão no barco, eles estão fora do barco, lavando as suas redes. Por quê? Naquela época era de costume passar a noite pescando. Pedro, Tiago, João e os que ali com ele estavam passaram a noite inteira pescando, e naquela manhã ele não sabia que havia chegado o momento da provisão do Senhor sobre a vida dele. Pedro está ali, Simão está ali, lavando a rede, e diz a Bíblia que Jesus, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe: afaste-se um pouco da praia. Pedro poderia ter dado alguma resposta para Jesus do tipo: Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu passei a noite em claro, eu estou cansado, chama uma outra pessoa, eu vou colocar outra pessoa para levar, para conduzir o barco até um pouquinho fora da praia, para o Senhor poder pregar. Agora eu não posso. Vocês estão entendendo que quando Jesus chega diante de Pedro, mesmo depois de uma noite cansativa, uma noite onde a Bíblia diz que Pedro não havia pego nada, não havia pescado nada, ou seja, naquela noite, daquela manhã, Pedro voltaria para casa frustrado, porque ele não tinha recebido. Ele pescava durante a noite para pela manhã vender o peixe e levar o alimento para sua casa. Mais à frente nós vamos ver que em determinado momento Jesus cura a sogra de Pedro, ou seja, Pedro tinha uma esposa. Pedro era ali, vamos trazer para contextualizar, um pai de família que havia trabalhado toda a noite, não tinha pegado nada, estava frustrado, cansado, lavando já as suas redes para poder ir para casa descansar, porque talvez naquela noite ele voltaria de novo para pescar. Quando Jesus se aproxima dele e fala assim: Pedro, eu quero entrar no seu barco para usar o seu barco como instrumento para pregar a minha palavra. Pedro não dá desculpa para Jesus, e imediatamente a Bíblia diz que Pedro volta para o barco, mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo sem dinheiro no bolso naquele dia para levar para sua casa, para levar o seu sustento. Ele volta para o barco e conduz Jesus até onde ele precisava. Eu não sei se você está entendendo, mas não havia desculpa para que Pedro seguisse aquilo que o Senhor estava chamando para que ele fizesse. Pedro entrega o que ele tem naquele momento, que era o seu barco. Quantas vezes o Senhor, Ele nos chama para fazer algo? Quantas vezes o Senhor quer usar a minha vida e a sua vida para alguma coisa, e nós falamos assim: Senhor, hoje eu estou tão cansado, hoje está tão frio, hoje eu vou ficar em casa. Quantas vezes o Senhor se aproxima de nós e hoje eu estou frustrado, o dia não foi como eu esperava.
Pedro não vê dificuldade, mesmo cansado depois de uma noite de trabalho, ele se levanta e sai. E o interessante é que Pedro entrega para Jesus naquele momento como instrumento da palavra de Deus, para que ele pregasse aquilo que ele tinha, que era o quê? O barco. Eu tenho o meu barco, vem aqui, faça do meu barco o seu púlpito, Senhor. Faça do meu barco um instrumento para pregar, para que outras pessoas se convertam, sejam curadas e saradas. Você está entendendo que existem momentos da sua vida que o Senhor está querendo usar o seu barco como instrumento para aquilo que Ele quer fazer? Mas está frio. Mas hoje eu estou cansado. Mas eu preciso trabalhar porque eu tenho que ganhar dinheiro. Hoje não dá para mim. Pedro usa aquilo que ele tem, que era o barco dele. O barco de Pedro naquele momento representava o trabalho dele. Ele tirava o seu sustento dali. Era o seu ganha-pão. Pedro valorizava o seu barco. Os maiores estudiosos da Bíblia, irmãos, acreditam, pregam, ensinam que muito provavelmente Pedro, Tiago, João, eles tinham ali meio que uma cooperativa de barcos. Eles eram sócios aqui. Eles tinham um negócio. Zebedeu também, o pai de João. Eram homens experientes na pesca, que noites a noites saíam para poder pescar. Muitas vezes nós queremos que Deus envie algo para que nós façamos. Mas Jesus usa aquilo que Pedro tem. Muitas vezes Jesus nos chama para fazer algo e nós queremos que Deus nos dê algo novo para que a gente faça. Ah, eu não sei, ah, eu não tenho, ah, eu não vou. Jesus usa aquilo que Pedro tem naquele momento para fazer um milagre na vida dele. Pedro não sabia que o haja do Senhor, que a provisão do Senhor havia chegado na vida dele naquela manhã. Pedro entrega aquilo que tem para Jesus. O meu barco está aqui. Vamos lá fazer a sua obra. O milagre começa com uma entrega. O milagre começa quando Pedro começa a renunciar às suas vontades, os seus desejos, para permitir que o Senhor entre no seu barco e faça dele o seu púlpito, e faça dele o seu altar. Deus procura pessoas obedientes. Versículo 4 continua dizendo assim: e quando ele terminou de falar, quando Jesus termina de falar à multidão, quando Jesus termina de pregar à multidão, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai a rede para um arrastão. E respondendo Simão disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. Jesus dá uma ordem para Pedro depois de pregar. A Bíblia não fala, não relata quanto tempo Jesus havia passado no barco pregando. Se era manhã, se era tarde, se tinha passado uma noite e era manhã do dia seguinte. A Bíblia não conta quanto tempo Jesus havia pregado em cima daquele barco. Mas em determinado momento, quando ele termina de usar o barco de Pedro como seu púlpito, como o altar dele para pregar a sua palavra, ele diz assim: Pedro, agora lança-te ao mar. Vamos às águas profundas. E Pedro responde: mestre, havendo trabalhado toda a noite, mesmo cansado, mesmo sem pegar nada, eu vou, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Pedro, ele era um pescador profissional. Como eu mencionei aqui, Pedro era um homem que dias após dias pescava. Um homem que muito provavelmente tinha uma cooperativa ali de barcos e peixes e homens que trabalhavam com eles para poder pescar. Ele tinha conhecimento técnico sobre pesca. Ele sabia que o melhor horário para pescar era o horário da noite,
que pela manhã eles lavavam rede, que o restante do dia eles descansavam, se não pegassem nada, se pegassem, iriam vender aquilo que eles pegaram. Pedro tinha um conhecimento técnico, mas ele diz assim: mestre, mesmo trabalhado a noite inteira, eu vou. Humanamente falando, nós vemos que Pedro tinha experiência. A apóstola Simone, ela é uma psicóloga. Ela tem experiência na área dela, desde quando ela se formou até hoje. Tem quanto tempo, apóstola, que a senhora é formada? 10 anos? 12 anos de experiência. Ela tem 12 anos de experiência como psicóloga, clinicando e trabalhando na área dela. Já deve ter visto diversos tipos de histórias, de pessoas, de situações, de tudo. Eu trabalho com logística. Eu vou dar palpite no trabalho dela? Não vou, porque eu não conheço nada. E ela não vai dar palpite no meu, porque ela trabalha com psicologia. Um médico trabalha medicando, cuidando de pessoas, e um advogado trabalha advogando. Um dá palpite na coisa do outro? Não. Humanamente falando, Pedro estava vivendo a mesma situação. Ele era um pescador profissional, com homens e pessoas instruídos, com história, com treinamento, com pessoas que o ensinaram, mas ele reconhece ali a autoridade que estava sobre Jesus, e ele diz assim: mestre, eu já pesquei a noite inteira, eu já estou cansado, eu já lavei até as redes ali, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. Lógica do homem, não fazia sentido nenhum Pedro voltar para o mar e lançar a rede, porque não fazia sentido, não era lógico aquilo, mas a nossa lógica não é a mesma lógica de Deus. A realidade humana não condiz com a realidade de Deus. O médico pode dizer assim: não tem cura. Jesus diz, vem aqui e diz: tem cura, porque eu vou curar. A pessoa pode dizer assim: essa causa está perdida, mas Deus diz: eu estou na causa. Talvez alguém está julgando a sua situação ou a sua vida, como não vai conseguir, como não vai para frente, ela não vai voltar, ele não tem jeito, mas Jesus está dizendo nesta noite: a lógica humana não condiz com a minha lógica, a realidade humana não condiz com a realidade espiritual, porque o mundo espiritual é quem trabalha a nosso favor. Nós não vivemos segundo as leis humanas e a realidade humana. A física diz que qual é a lei da física? A lei de Newton, o que ela diz? Mas Jesus diz diferente. O homem pode dizer assim: vocês vieram do macaco, mas nós cremos na criação de Jesus Cristo, que ele disse: haja luz e houve luz, que ele foi lá, pegou o homem do pó da terra, formou, soprou em suas narinas fôlego de vida, e ele então se tornou alma vivente. Nós não cremos segundo a lei humana, nós cremos segundo aquilo que o Senhor determina sobre a nossa vida. A palavra que nós cremos é essa daqui. Pode dizer que nós somos fanáticos, podem dizer que nós somos loucos, podem dizer o que for a nosso respeito, mas o que cremos é a palavra de Deus, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela salva, que ela cura, que ela liberta. A lógica humana naquele momento dizia: Pedro, não lança a rede, porque você não vai pegar nada. Mas ele confia na autoridade de Jesus. A diferença de Pedro naquele momento é que ele vê quem Jesus é. O texto não diz, mas muito provavelmente o Pedro passou aquela manhã ou aquela tarde ouvindo Jesus pregar a multidão. A Bíblia diz que a fé vem pelo quê? É pelo ouvir. Pedro reconhece a autoridade que estava sobre Jesus. E a despeito da lógica humana, independente da sua experiência, independente do seu conhecimento técnico, independente do que outros pescadores poderiam dizer sobre isso, é loucura. Você voltar para lá e jogar tudo de novo, cara, vai descansar à noite e você lança essa rede. Mas é sob a tua palavra, Senhor.
É reconhecendo quem estava falando. Quem estava falando não era João, quem estava falando não era Tiago, quem estava falando não era Zebedeu, o homem experiente em pescaria. Quem estava falando era o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Era aquele quem tinha autoridade. E Simão Pedro reconhece essa autoridade. A lógica diz que não. O médico diz que não. O passado diz não. Porque as pessoas julgam o seu passado. Não, aquilo ali não. Mas nós vivemos diante de um Deus que não condiz com a lógica humana. E muitas vezes os fracassos da vida, as nossas lutas diárias fazem-nos acreditar que não vai acontecer, que não vai dar certo. Quantas vezes nós vivemos situação da nossa vida em que até nós olhamos e falamos assim: só pela misericórdia, para isso aqui acontecer, só se Jesus vier do céu bradar na terra para isso acontecer. Em alguns momentos da vida, a realidade que vivemos humana nos fazem desacreditar daquilo que Deus é e pode fazer sobre nós. Mas Pedro não aceita isso. Pedro, naquele momento, diante dessa situação, ele não questiona o Senhor. Mas Senhor, tem certeza que o Senhor quer que eu volte para lá? Não. Ele obedece naquele momento. Ele não procura entender. Pedro obedece para depois entender. Pedro primeiro ouve e aceita o direcionamento de Deus para depois ele entender por que ele deveria fazer aquilo. Quantas vezes nós buscamos entender antes? O Senhor nos dá uma palavra, a gente fala: Senhor, mas tem certeza? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que é isso mesmo? Quantas vezes é liberada uma palavra daqui desse altar? Quantas vezes Deus usa um homem de Deus, uma mulher de Deus? E eu estou falando de homens e mulheres de Deus. Não é um monte de gente de oba-oba que tem aí, não. Estou falando de homens e mulheres de Deus para liberar uma palavra para a sua vida que as circunstâncias dizem que não. Mas a gente precisa voltar para o Senhor. Primeiro nós obedecemos e depois nós entendemos. Vamos voltar para o texto. Versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos. Depois do milagre, depois de: Senhor, sob a tua palavra eu vou lá, eu vou lançar a rede. Pedro pega a rede, joga a rede e começa a puxar tanto peixe, tanto peixe. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado e todos os que estavam com ele. Pedro vai lá, lança a rede. A Bíblia, para enfatizar o tamanho do milagre que Pedro vive, diz o seguinte: Pedro lança a rede, começa a puxar tanto peixe, que as redes começam a se romper. E está ele lá puxando os peixes. E a rede rasgando, e está ele puxando. E a rede rasgando, e está ele puxando. E aí ele olha para o lado, ele vê lá o barquinho de Tiago. Tiago, meu irmão, vem aqui, meu filho, que eu não estou conseguindo com tanto peixe. A Bíblia diz que eles enchem os dois peixes, os dois barcos. De forma que os barcos começam a afundar. De tão pesado que estava. De tanta provisão. De tanta coisa que Jesus mandou sobre a vida deles. Só que existe algo profundo nesse texto, que é o seguinte: a multidão, quando olha e vê aquilo acontecendo, eles veem o tamanho do milagre que Jesus faz. Só que esse é o ponto da virada-chave do texto. Porque o milagre, aquela provisão, apontava para Jesus. Quando Pedro deixa Jesus entrar no seu barco, entrega o barco para ele fazer de altar, de púlpito: prega aqui no meu barco.
Pedro não pede nada em troca. Pedro não fala assim para Jesus: eu vou fazer, mas se eu fizer eu quero essa bênção. Eu vou dar com essa mão, mas eu também quero receber com essa bênção. Não. Pedro não pede nada em troca quando Jesus entra no seu barco. Ele entrega o barco, ou reconhece a Jesus. Mas isso é tão poderoso que ele diz assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. O milagre que é gerado, a provisão que é gerada na vida de Pedro naquela manhã, naquela tarde ou naquela noite, não aponta para a grandeza do milagre, mas aponta para o reconhecimento de quem Jesus era. Pedro não olha para a bênção que havia chegado. Ele não pensa assim: caramba, eu vou chegar lá, vou vender esses peixes, vou levar um monte de dinheiro para casa, vou fazer isso para minha mulher. Não. O milagre que acontece na vida de Pedro aponta para Jesus, de tal maneira que Pedro fala: Senhor, afasta-te de mim. Eu não sou nem digno de estar perto do Senhor, por tamanha a tua grandeza, por tamanha a tua bondade, por tamanha a tua misericórdia. Pedro precisava naquela tarde, naquela noite, naquele momento, somente de um milagre. Mas Jesus traz algo mais extraordinário do que o milagre. Ele traz a presença dele revelada para Pedro. A multidão que via o barco cheio podia olhar para eles e falar assim: caramba, pescaram tanto, Jesus fez. Mas Pedro viu de maneira diferente. Ele não viu como humanos ou como carnais. Ele viu a glória de Deus a partir do milagre. O milagre aponta para Jesus. Se o objetivo da nossa vida for fazer, for orar, for jejuar, somente porque eu quero provisão, somente porque eu quero cura, somente porque eu preciso de um milagre, nós estamos buscando de maneira errada. Se eu só levanto pela manhã para orar porque eu estou com uma enfermidade, e Senhor, eu quero cura, Senhor, eu quero cura, Senhor, eu quero cura, e o que me move na igreja é: eu quero cura, eu quero cura, eu quero milagre, eu quero milagre, nós perdemos o alvo que é Cristo Jesus, e começamos a fazer de uma necessidade um ídolo. Mas Pedro revela a glória de Deus por conta do milagre que ele viveu. A verdadeira provisão expõe a glória de Deus e não o milagre que nós necessitamos. Quando nós temos um coração voltado para Cristo Jesus, nós não nos movemos por conta de uma necessidade humana, por conta de alguma coisa fútil, porque preciso de uma bênção ou de algo. Não, nós nos movemos porque se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, porque o objetivo da minha oração não é a bênção, não é a vitória, não é a resposta, mas é a presença do Senhor revelada na minha vida. O texto diz que após o milagre Pedro cai: Senhor, te afasta de mim, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. O milagre do Senhor revela a fraqueza de Pedro. Ele reconhece, ele cai em si: eu não sou digno de estar diante de um homem como esse. O maior milagre naquele dia não foi a rede cheia. O maior milagre naquele dia não foi a maior pesca da vida de Pedro. O maior milagre daquele dia não foi a maior provisão da vida dele. Aquele dia muito provavelmente marcou a vida de Pedro, mas não foi por conta de uma experiência com milagre, mas foi porque a partir dali o Senhor mostrou a ele o propósito que tinha para a vida daquele homem. Quem busca o reino de Deus recebe mais do que está procurando. Em algum momento do texto nós vimos Pedro questionar ou falar com o Senhor: eu preciso de peixe, eu preciso de provisão, eu preciso disso. Ah, Carlos, mas você está dizendo que então eu tenho que parar de orar pela minha cura, que eu tenho que parar de trazer a minha chave, que eu tenho que parar de trazer a minha foto. Não, o que eu estou dizendo para você é que se o que te move, se a intenção do seu coração for orar somente pela cura, for buscar ao Senhor somente porque precisa, o objetivo está errado.
Se você entrou nessas 7 semanas de campanha somente, pura e simplesmente, como diz a pastora Ana, porque você precisa de um milagre, de uma bênção, você está fazendo errado. Você precisa entrar nessa campanha de oração, não porque o milagre te move, mas porque o que te move é a presença do Senhor Jesus. Você precisa permitir que o Senhor faça da tua vida, faça de você instrumento para a obra dele, não porque você precisa de cura, não porque você precisa de provisão, mas porque o que você precisa é da glória de Deus sobre a sua vida, é para que ele se revele através de você. Versículo 10. E assim estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Essa versão diz sócios, tá? Mas não são todas. Mas há uma grande concordância de que de fato eles eram sócios. Não temas. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Não temas, de agora em diante você será pescador de homem. Pedro se atemoriza diante da grandeza de Deus. Senhor, eu não te pedi nada. Senhor, eu somente cedi o meu barco para o Senhor. E o Senhor fez fazer uma pesca maravilhosa dessa. Senhor, era o que eu tinha. Pedro oferece naquele momento para Jesus o que ele tinha, que era o que? O barco. E o que chama a nossa atenção nesse momento é que o milagre revelou a glória de Deus sobre a vida de Pedro. Que o mais importante daquela noite não era o barco cheio, não era a pesca maravilhosa, mas era Jesus revelando para Pedro o propósito da vida dele. Jesus naquele momento revela para Pedro, enquanto Pedro estava preocupado com uma noite cansada, enquanto Pedro pensava que não tinha pescado nada, enquanto outras pessoas que estavam à volta dele viam que ele não tinha pego nada, e talvez a preocupação do seu coração era: o que eu vou levar para casa amanhã? Eu vou ter que voltar para pescar de novo, eu vou ter que fazer novamente. Jesus não estava preocupado com isso. O maior objetivo de Jesus naquele momento era se revelar para Pedro e fazer de Pedro um instrumento. Deus não está liberando provisão, Deus estava alinhando o propósito. Deus estava dizendo assim para Pedro: você não é mais pescador de peixes. A partir desse milagre extraordinário que eu fiz na sua vida, você será pescador de homens. Você será o meu discípulo. Você será aquele homem a quem um dia eu vou dizer: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você será um dos líderes da minha igreja quando eu me for. Então, a provisão que Pedro viveu naquele momento apontava para Jesus, apontava para a revelação de um propósito ainda maior do que um milagre. Sabe essa provisão que você precisa viver na sua vida? Essa cura, essa porta aberta, esse novo contrato que talvez você entrou na campanha orando, pedindo ao Senhor por isso. Isso não é nada comparado ao propósito de Deus que será revelado na sua vida. Viver uma porta aberta, experimentar uma cura, é pequeno demais comparado ao propósito de Deus na nossa vida. E eu não estou aqui pregando contra isso. Irmãos, eu cresci na Assembleia de Deus, cresci num lugar onde isso aqui, olha, era pouco. Era roupa, era chave, não tinha nem espaço para tanta mesa. Onde mulheres de oração se debruçavam sobre aquilo ali e oravam, e oravam, e oravam. Participei de vigílias de oração. Eu não aguentava orar a noite inteira, porque eu era criança. Mas participava de vigílias de oração. E orando sobre pedidos, sobre fotos, sobre
exames médicos, carteira de trabalho. Tinha gente que vinha com um pacote assim de causa na justiça, imprimia a causa inteira, botava na mesa lá e taca óleo ungido e leva para um monte, enterra óleo ungido. E era isso, irmãos. Mas existe um propósito muito maior do que experimentar um milagre como esse. Jesus quer se revelar a cada um de nós. No milagre que Jesus fez, Jesus está ensinando para Pedro e está nos ensinando que entrega, que obediência, que dependência atrai provisão do Senhor sobre a nossa vida. Que entrega, que obediência, que dependência atrai provisão do Senhor sobre a nossa vida. Que entrega, obediência e dependência atrai propósito do Senhor sobre a nossa vida, porque o que revelou o propósito na vida de Pedro foi a partir do milagre que aconteceu naquele momento. Se coloquem de pé, por gentileza. Entrega, obediência e dependência atraem a provisão do Senhor para a nossa vida. Entrega, obediência e dependência atrai o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Pedro entregou, Pedro obedeceu e Pedro dependeu do Senhor Jesus, e isso atraiu não somente a provisão que ele precisava, não que ele pediu, mas que ele precisava, mas atraiu o propósito do Senhor sobre a vida dele. Jesus está dizendo assim para Pedro nesse momento: Pedro, esse barquinho aqui cheio de peixe não é nada comparado às almas que você vai ganhar. Pedro, o milagre que você tem me pedido não é nada comparado àquilo que eu vou fazer a partir da sua vida. Então a cura, o milagre, a provisão, a resposta, a porta aberta, nada disso é maior do que o propósito de Deus sobre a sua vida. E vai acontecer, porque eu creio que vai. O nosso Deus continua fazendo milagres, mas mais importante do que é a bênção, do que a provisão, é a presença de Jesus revelada sobre a sua vida. É o propósito do Senhor revelado sobre a sua vida. Amém? Fecha seus olhos nesse momento, eu quero orar com você. Pai, nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Senhor, a tua palavra que é viva e eficaz, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor deixou ela escrita para a tua igreja. Nós te louvamos porque apesar de todas as perseguições, apesar de imperadores que mandaram rasgar as Bíblias e queimar as Bíblias, hoje nós temos a Bíblia, nós temos a palavra do Senhor, nós temos este livro da capa preta como regra de fé e prática, como a bússola que guia os nossos passos, os nossos caminhos, a nossa fé, Senhor. E por isso nós oramos nesta noite, Espírito Santo, nós cremos e aprendemos que a despeito, Senhor, da cura, que a despeito da provisão, que a despeito de tudo isso, o Senhor é aquele quem se revela sobre as nossas vidas, a partir de uma necessidade humana, a partir de uma busca, a partir de um propósito. Então, em nome de Jesus, revela-te a nós nesta noite. Revela-te a nós nesta noite. Revela, Senhor Deus, a tua grandeza. Revela, Senhor, o teu poder. Revela, Senhor, os teus milagres, a tua provisão, a porta aberta, a bênção, Senhor Deus, que nós necessitamos. Revela-te, Senhor, através das nossas necessidades, mas que todavia o objetivo do nosso coração, o propósito do nosso coração seja crescer em te conhecer, crescer em viver e experimentar coisas extraordinárias, Senhor. Senhor, nós te louvamos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Vem sobre nós nesta noite, Senhor, e em nome de Jesus, revela-te a nós, Senhor. Se o Senhor precisar abrir portas
para revelar a tua glória, abre portas. Se o Senhor precisar curar, Senhor, cura, mas que nós experimentemos a verdadeira palavra do Senhor sobre nós, que nós experimentemos um verdadeiro encontro com o Senhor, que nós experimentemos verdadeiros milagres, e ainda maior, milagres que se converterão em propósito, milagres que se converterão, ó Pai, em obediência, em entrega, em rendição ao Senhor. Eu te adoro nesta noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.